Vamos começar, portanto, a nossa programação? Nós vamos iniciar o ciclo de palestras, painéis e diálogos com a Curadoria de Conteúdo, Stakeholders e ESG da FIA, com uma convidada muito especial, que, aliás, esteve na primeira edição ano passado conosco. Ela é uma das vozes mais influentes em sustentabilidade empresarial e a nossa convidada, portanto, para abrir esta segunda Expo 2024, falando de ESG. No ano passado, a Denise esteve conosco na palestra de encerramento e nos inspirou com uma mensagem clara. Nós somos responsáveis por promover uma cultura corporativa ética que tenha como principal premissa o compromisso com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesta edição, ela abordará temas de inovação, desafios e oportunidades na implementação e avanço da agenda ESG. Vamos dar as nossas boas-vindas a ela, Denise Rios. É uma alegria contar com a sua voz para abrir, portanto, esta segunda edição da Expo ESG. Denise, por favor. Obrigada, Denise. Quer ficar com o meu aqui? E passador? Bom dia! Nossa, estou orgulhosa, porque uma vez ouvi numa sala, que a gente sabe quando alguém é paulista, quando entra na sala, fala bom dia e ninguém responde. A gente melhorou, né? Muito bem. Bom, prazer enorme estar aqui com uma missão muito querida, né, de ter fechado a nossa conversa ano passado e voltado aqui para contar agora, na abertura, a quantidade de coisas incríveis que a gente vai ver, né, e esse mundo de novas possibilidades que a gente está construindo aqui. Tá? Vou começar fazendo uma coisa importante, agradecendo a todas, todos e todes, me autodescrevendo, porque, né, eu sou uma mulher baixinha, cabelos grisalhos, estou vestindo verde, pele branca, uso óculos, mas estou sem, e venho aqui hoje falar disso, de inovação, né, e de inovação para o impacto positivo. Começar falando, inclusive, que qualquer inovação que aconteça hoje e que não esteja olhando para gerar um impacto positivo, para resolver um problema social, ambiental e do jeito como a gente faz as coisas, a famosa governança, ela não é uma inovação. Eu, carinhosamente, chamo ela de pioria contínua, né? É uma inovação que talvez esteja aí continuando modelos de negócio e coisas, né, que a gente vem fazendo há muito tempo, mas que talvez não façam mais sentido ou não estejam a favor do ambiente, da sociedade, né, da governança que a gente quer e que a gente precisa construir. Então, bem-vindos a um dia para a gente falar dos desafios, são muitos, das oportunidades que a gente vai fazer e um pouco do que as empresas têm feito. Eu já fiz essa brincadeira o ano passado, todo mundo respirando, ainda bem, porque tudo isso está acontecendo porque este sistema, que é o lugar onde a gente vive, faz negócios, trabalha, constrói a sociedade, está em vias de não funcionar bem, porque a gente, por muitos anos, confiava que ele era capaz de se regenerar sozinho. Isso é verdade. Mas o impacto da vida humana na Terra é tão importante, nós prosperamos tanto, que hoje, esse sistema, que garante toda a vida como a gente conhece no planeta, precisa ser considerado na hora que a gente toma decisões, para garantir que a gente não usa mais recursos do que estão disponíveis, não descarta mais no ambiente coisas que vão corromper a viabilidade desse sistema, porque o ar que a gente respira vem do funcionamento desse sistema e não dá para ter nenhuma ideia inteligente, muito menos viver por muito tempo, sem um ar que a gente respira, sem uma floresta ou oceanos limpos, eficientes, que são capazes de garantir a vida como a gente conhece no sistema. Então, por isso que eu trouxe de novo, falei, Denise, essa conversa está, de novo, né, ficando importante, mas ela é sobre empresas, ela é sobre economia. Eu trouxe aqui, para quem ainda tem dúvida, para quem ainda está falando, o quanto o Fórum Mundial de Economia está colocando eventos como clima extremo, e principalmente, né, poluição, outros temas sociais, como conflitos e tudo mais, como algo importante na tomada de decisão econômica. E mais ainda, para quem está fazendo política pública, políticas de Estado,
ou conselhos de administração que estão tomando as decisões de investimento da próxima fábrica, da próxima indústria, aquela é a agenda dos piores impactos econômicos que podemos ter nos próximos 10 anos. E vocês podem ver só pela cor que metade dela tem a ver com o uso eficiente do sistema, tá? E com o potencial impacto que as atividades econômicas podem ter. Por isso que impacto não é mais opcional. Impacto é um dado que, inclusive, vai ser financeiro. E, sobre previsões, está difícil fazer previsão, né? Imagina se você está sentado numa cadeira de uma empresa, como isso é difícil. Uma coisa importante sobre a nossa capacidade de prever o futuro e sobre inovação. Está tão difícil prever o futuro porque o sistema todo está mudando, o clima, a temperatura, o risco, os eventos, né, as mudanças sociais, o geracional, que é melhor, a recomendação desse relatório é que, cada vez mais, a gente comece a projetar cenários possíveis, usando as referências que a gente tem, e vocês vão ver milhares delas aqui ao longo dos próximos 4 dias, para tentar projetar caminhos possíveis e melhores que sejam de mais impacto positivo, ou até sistemas, indústrias, processos, produtos, pessoas que sejam mais regenerativos, que é o quase novo sobrenome, né, da inovação e o futuro do ESG. Porque se aqui a gente está discutindo que, em algum momento, a nossa atividade pode gerar um impacto negativo que estrague um pouco a eficiência do sistema, muitas vezes a gente é capaz também de criar atividades que, quando acontece, regeneram o sistema. Então, a gente tem atividades empresariais que fazem isso, novas tecnologias e escolhas nossas, inclusive, por empresas, produtos e serviços que estão muito mais desse lado. Imagina que bom estar próximo, comparar, viver numa cidade em que tem coisas que, onde ela acontece, o sistema fica melhor. Isso já existe, tá? E é esse o novo sobrenome da indústria. Continuo dizendo que, se você é uma pessoa, ou uma grande empresa, ou um governo, e aproveito para parabenizar o segundo evento e imaginar que aqui, o ano que vem, a gente vai estar discutindo um evento importantíssimo no Brasil, que é a COP de Clima, com base nisso, a famosa agenda de sustentabilidade. E se você não tem um ODS carinhosamente para chamar de seu, escolha, porque isso é uma mobilização que inclui pessoas, empresas, governos, o planeta, numa agenda que precisamos urgentemente acelerar para garantir um planeta, uma vida e uma sociedade que funcione sem deixar ninguém para trás. A gente até está avançando, mas essa parte do compromisso de que um mundo que é um mundo que é bom e funciona para todo mundo, a gente precisa acelerar. E os efeitos do clima, que a gente já está sentindo, vou passar daqui a pouco, eles tornam pessoas que hoje já são vulneráveis ainda mais vulneráveis. Então, se antes a gente tinha que correr, agora a gente tem que correr muito mais. Tá? E a boa notícia, podem ficar respirando, não precisa parar de respirar agora, vem no final. Então, uma coisa importante, muita gente me pergunta, fala, mas se isso tudo é verdade, por que eu ouço tanto, parece que o ESG não é mais importante, parece que o ESG é muito importante, por causa dessa palavra de inglês que está aqui, que chama greenwashing. O que a gente está hoje trabalhando muito, tá? E vocês vão ouvir vários profissionais, é sobre ciência e sobre coisas absolutamente comprovadas e possíveis. Mas o que é muito importante a gente combater, tá? É a famosa propaganda, que diz que a gente está fazendo coisas muito legais em pouco, tá? E não está cuidando daquilo que é realmente um impacto. Famoso novo, né, de greenwashing. E greenwashing, Denise, que é, né, desejo de coisas mais verdes. Pode? Até pode. Você fala, eu não estou lá ainda, mas eu tenho certeza que é isso mesmo que a gente, como empresa, como sociedade, como evento, tem que fazer. A gente tem um compromisso que diz, eu vou caminhar nesse sentido nos próximos anos, e eu vou, inclusive, me comprometer a um nível que eu vou contar para a sociedade todo dia o que eu estou fazendo. Então, a cada relatório, a cada ano, eu digo, eu não tenho, sei que é importante, ele é material, é sobre a atividade que eu faço, que seja eu uma usina, uma fábrica de qualquer coisa,
uma prefeitura, uma escola, uma pessoa. Tá? E eu vou, periodicamente, traçando planos e divulgando como a gente vai fazer. Então, como é que a gente descobre se uma propaganda ela é enganosa ou ela é verdadeira? Eu quero muito que as pessoas façam propaganda e contem que coisas são possíveis e que elas estão comprometidas com isso. E alguns dos truques aqui. Quando você tem patrocínios que não estão funcionando, quando você tem imagens que não respondem à realidade, quando a gente mesmo, como consumidor, fala, isso aqui tem isso, né? Tem essa marquinha verde. Mas será que ele é bom como um todo mesmo? Tá? Então, para quem ainda está na dúvida, né, se devia ter ou não devia ter, porque não está 100% pronto, a minha resposta é, devia ter cada vez mais, e cada vez mais a gente escolher quem realmente está falando e fazendo. Tá? Então, essa é uma das grandes recomendações. E eu queria falar porque, né, o que vai acontecer. Então, vamos começar falando aqui no Brasil, vai acontecer no Brasil também. O grande desafio para nós, primeiro, que está na cabeça de todo mundo, o aquecimento. Tá? Então, qual é o nosso grande desafio? É garantir que essa trajetória, tá, que é a vermelhinha, chegue mais próximo da azul, ou, idealmente, daquela marronzinha ali, até 2050. Isso quer dizer que, para a gente ter uma chance razoável, tá, mais ou menos de 50%, de manter essa temperatura num equilíbrio saudável, principalmente para essa espécie aqui no planeta, a gente precisa baixar as emissões, ou, pelo menos, parar de subir até 2025 e baixar cerca de 40% até 2050. É possível? É possível. Já temos tecnologia para fazer isso. Tá? Qual é a má notícia? Opa! A má notícia é que, porque não estamos tão rápido, no início desse ano já batemos o aumento médio da temperatura global em 1,533. Tá? Chegamos a 1,6. E tem lugares no mundo que já apontam para 8. O que a gente faz quando a gente não está tirando nota, para quem está nos assistindo aqui, né, está ruim de passar de ano, ou a gente está abaixo de uma meta na vida? A gente fala, larga para trás? Não, né? A gente estuda mais, corre mais, faz mais. E é isso que a gente pode fazer agora. Tá? E qual a diferença? Parece pouco, né? Entre 1,5 grau e 2. Curiosamente, desde o século passado, os oceanos já subiram 10 centímetros, tá? No mundo todo. O que significa isso para um porto? Tá? Qual a diferença entre 1,5 grau e 2, se a gente estiver falando de número de eventos extremos, ondas de calor, né? Por exemplo, frio intenso, ele vai de 100% de risco de inundação até quase o dobro. A gente quase dobra, triplica, quase muito, tá? O impacto do clima em tudo que a gente conhece. E essa é a importância da gente ser tão disciplinado em falar. Nós não estamos no mundo contra nenhum modelo ou tipo de economia. Mas sabemos que qualquer economia que a gente precisa gerar daqui para frente, ela precisa ser de baixa emissão ou, de preferência, que regenere, capture mais carbono do que emite. Essa é a grande mensagem. E isso pode ser feito. Tá? Então, quem está aqui e já ouviu, é brasileiro como eu, já ouviu um biocombustível, né? Capta e emite muito menos. Quem já viu um monte de soluções baseadas na natureza, né? Quem já usa tecnologia baseada nisso, por quê? Porque tecnologia que é inspirada na natureza é muito eficiente. Tá? É um novo aprendizado sobre o que é também inovação para soluções de baixo carbono. E a emergência climática é um dado. Qualquer um de vocês aqui deve ter, com certeza, um parente, um amigo, um conhecido que foi afetado por um evento extremo, porque eles se intensificaram no país e no mundo. E eles não vão, a gente não vai ter aquele passado no qual a gente conhece. Estava brincando hoje de manhã que eu venho, né, de uma cidade mais conhecida antigamente como Terra da Garoa, em que a gente usava um casaco mais ou menos do fim de junho até agosto. Os meus estão guardados lá para quando eu vou para um lugar que ainda tem neve.
Então, isso é um dado, isso afeta a produção agrícola, afeta a capacidade de chuvas, afeta o bem-estar da gente. Então, as soluções existem, mas é preciso que a gente faça cada vez mais agora. Então, primeira dica, não é sobre a próxima geração, é sobre a nossa. Nós somos a geração que vai fazer essa mudança e que precisa fazer essa mudança. As tecnologias já existem. Tá? Então, o aumento da temperatura global, guardem isso, deve seguir, caso a gente não faça alguma coisa. O padrão antigo não voltará, nós precisamos mitigar os efeitos e acelerar a nossa adaptação. Mitigar os efeitos é ter planos, né, para identificar, para trabalhar e cada vez mais trabalhar na adaptação, em soluções que garantem mais equilíbrio na natureza do que o uso indiscriminado. Tá? Essa é a grande mensagem disso. Pode ser feito? Mais do que há 10 anos atrás, mais do que há 15, mais do que há 20. E se a gente, vocês se lembram do fim da palestra do ano passado, se a gente se lembra, tá? A gente tem sido até bem ruim em prever o futuro. Algumas pessoas, alguns anos atrás, não acreditavam que a gente seria capaz de criar tecnologias ou de mobilizações, inclusive em torno dos ODS, que já são materiais hoje, já existem, como os compromissos de clima, como o começo do fim da era do petróleo, a grande discussão da COP do ano passado, tá? E várias coisas que a gente vai ver pela frente. E ser brasileiro quase nunca foi tão bom. Tá? Uma matriz energética preponderantemente limpa, razão de competitividade e atração de investimentos no mundo inteiro, o único país que joga com todas as cartas do baralho na transição energética. Então, para nós, é uma grande oportunidade. Florestas e desmatamento. Quem sabe, né, na meta, na nota do Brasil, qual é o principal tema? O principal tema, grande parte das emissões do Brasil, vem do que a gente chama uso da terra. E florestas e oceanos são, na verdade, os transpiradores, os respiradores e os ares condicionados, não sei se o português está certo, mas o ar condicionado do sistema. E é por isso que a gente olha para isso. Então, a gente não precisa de mais terra para aumentar a produtividade, inclusive porque a eficiência dos sistemas agroflorestais contribuem para esse aumento e o uso adequado da terra, ainda tem muita terra que pode aumentar a produtividade sem precisar competir com a floresta, que é um gerador de água, temperatura adequada, eficiência do solo, né, e que garante o sistema funcionando. E esse é um dado importante. Eu queria que vocês pensem. Quem conhece uma árvore padrão amazônico, 15 metros de altura, gigantesca, né? Pensa numa floresta, quem conhece. E quem não conhece, devia muito conhecer, mas uma árvore gigantesca. Até o fim, mais ou menos, dessa nossa conversa, cerca de, mais ou menos, 100 mil delas estarão no chão. Faz sentido? Não faz, né? Então, é por isso que a gente está... Eu queria contar para vocês que a gente está reduzindo o desmatamento na Amazônia, provavelmente muito a favor dessa meta, mas ainda está aqui e ali, tendo que controlar, seja o fogo, seja a perda de ecossistemas também em outros biomas, que eu vou guardar mais para frente, mas guardem, se a gente está discutindo o clima hoje, perda da biodiversidade é a próxima discussão, porque são as duas crises gêmeas que vivemos hoje, né? O quanto os sistemas naturais garantem o clima, e a preservação da biodiversidade, o entendimento das soluções que podem estar lá, são a solução, uma das grandes soluções para a crise do clima. E, de novo, Brasil operando, né, num lugar extremamente importante e fundamental. E por que isso é importante, Denise? Alguém sabia? Olha esse mapa, para quem nunca viu essa conversa. Vocês sabiam que, de todas as soluções que existem no mundo para clima, que são mais eficientes do que qualquer outra solução, o Brasil concentra 33% de todas as oportunidades globais. 15% do mercado de soluções globais do clima está aqui no Brasil. O segundo maior país é o Peru, com 4%. Tá? Então, de novo, na arquitetura do mundo, essa é uma grande oportunidade, por exemplo, na precificação de carbono. Carbono, se não foi
O maior risco, recentemente, foi um dos melhores investimentos. Os preços saíram de cerca de $40, estão batendo $200 em alguns lugares. Tá? E, com certeza, a habilidade de capturar carbono, fixar no solo, seja pelas florestas, pela manutenção da agricultura, agora tem preço, que, no nosso caso, pode ser muito positivo. Esse tipo de inovação é uma das mais eficientes que a gente tem atualmente. E, de novo, por que isso é importante? O que eu tenho a ver com isso? Quem somos na fila do pão? Olha esse dado. 94% de todas as cidades, estamos numa cidade que está fazendo, salvo muito me engano, 257 anos. E eu não vai dar nesse corpo, mas queria estar aqui nos próximos 257, garantindo que ela consiga sobreviver e prosperar. Tá? Por quê? Porque os avanços das mudanças do clima afetam desde questões de saúde e bem-estar até o que a gente tem visto de secas extremas, perda de alimentos, alagamentos, e que é, infelizmente, o novo normal. Então, mitigação. Ter planos que se adaptem para caso esses eventos aconteçam, porque alguns deles não podem ser evitados, e todo o desenvolvimento baseado para garantir que a gente adapte o sistema para gerar o efeito contrário nisso, individual, na sociedade, nas empresas e coletivamente. Vou pular esse, porque eu já falei. E esse é um outro dado importante, já cruzando um pouco de clima com o que a gente está vendo aqui. 70% dos trabalhadores, das pessoas que andam por aí, né, famosos nós, que estamos aqui todos os dias, tá, já sofrem riscos de saúde ligados a efeitos do clima. Ondas de calor extremo já causaram 22 milhões de lesões anuais aos trabalhadores. Tá? E uma coisa importante, foi assunto até recentemente de jornal, uma combinação nefasta entre aumento de temperatura e alta umidade, uma coisa que pode acontecer em alguns lugares do mundo, faz com que a gente, como indivíduo, não seja capaz de viver. Por quê? Porque o corpo começa a desidratar. Mas a gente está falando de coisas mais simples, né? Do home office, num lugar que faz 40 graus e as pessoas não têm condição de morar. Né? E o que tem a ver isso com a produtividade, com a capacidade de nos educarmos, de prosperarmos no mundo? Tá? Então, isso, sim, cada vez mais é um tema importante, e é por isso que a mudança do clima ganhou preço, relevância, matemática, na contabilidade, inclusive, e cada dia mais faz parte do desafio das empresas, do compromisso, e daqui a alguns anos, da obrigação legal. Tá? Os temas sociais e de direitos humanos, principalmente ligados à condição de trabalho e bem-estar, cada vez mais fazem parte da responsabilidade das empresas, e o clima não é independente das questões sociais. E lembra da primeira parte, sem deixar ninguém para trás? Tá? Então, ele tanto é gerado pela decisão humana, quanto os maiores impactos também vêm na vida humana na Terra. Tá? E essa é a razão pela qual ter políticas sobre isso, ter esse compromisso na sua cadeia de valor, entender que, já que a gente gera impacto, escolhendo coisas, trabalhando numa empresa, ligando os processos, fazendo investimento, me deem uma boa razão para não pensar em gerar impacto positivo. Então, o grande desafio das empresas hoje é mitigar os negativos e ampliar os positivos. E entender claramente quais os impactos que ela gera na sua atividade. Tá? E aí, se o coração, o engajamento, aquilo que a gente vê não convence, eu trouxe aqui uma coisa que, para mim, que trabalhei anos no mercado financeiro, é muito interessante. Essa é uma foto de uma apresentação do BNDES, feita em em agosto do ano passado, sobre a agenda de investimento do BNDES. Não é a agenda ESG, gente, é a agenda de infraestrutura. Sabe aquela que é dedicada a promover desenvolvimento no país? É aqui. Eu gostaria que vocês olhassem os temas. Esses são todos os temas no qual o maior banco de desenvolvimento do país está incentivando ou colocando recursos para financiar o desenho de infraestrutura do país. E por que isso é importante? Se vocês têm dúvida ainda dessa tendência, para cada R$1 que o BNDES coloca no mercado financeiro brasileiro, o mercado financeiro brasileiro segue com outros 5. Essa é a história. Então, por quê? Porque ele funciona como uma espécie de fundo garantidor.
E tudo isso para mostrar que os recursos financeiros também estão se alinhando. A outra é que, se os recursos financeiros se alinham, se a gente tem um país com possibilidade de soluções baseadas na natureza, se a gente tem uma arquitetura financeira que promove isso, e o ano que vem estaremos, com certeza, na terceira Expo ESG, falando da COP no Brasil, a gente também tem possibilidade de ser, no mundo, não quem paga a conta do carbono, mas quem recebe, se a gente estiver preparado, tiver empresas, tiver inovação, tiver soluções, tiver projetos, para receber esses recursos em harmonia com os governos. Então, esses são os dois grandes fundos de mitigação e adaptação, os grandes fundos do clima. Estamos falando na categoria de trilhões, e se cada vez mais estivermos prontos, somos capazes de, por causa desse movimento, gerar um novo movimento de desenvolvimento sustentável, inclusivo, eficiente, com soluções baseadas na natureza, nesse país que conhecemos, amamos, trabalhamos e vivemos. E essa é uma coisa importante. Então, uma outra coisa, né? Falei, como é que a gente está se preparando para isso? Queria que vocês começassem a pensar. A gente está se preparando para isso também do ponto de vista do arcabouço jurídico. Alguns temas do plano de transição ecológica, tá? Do NOM, que faz parte, que está conectado com o plano de reindustrialização do Brasil. Olha as categorias. De novo. Então, tudo isso está acontecendo, e às vezes as coisas parecem meio disparatadas, mas é o sistema se arrumando para a gente trabalhar, viver, influenciar e captar, dentro dessa arquitetura, a tremenda oportunidade que representa o Brasil para atrair investimentos, recursos de alta qualidade e que deem um salto nesse novo padrão. Tá? É sério que faz tempo que eu não ando tão feliz de ser brasileira. Tá? Então, eu quero que vocês tenham muito orgulho. Eu não quero ser o país da possibilidade, eu quero ser o país da realidade. E, de preferência, como diz uma mulher preta maravilhosa, Michelle Obama, in my time, no meu tempo. Não depois que eu ficar, né, estátua, que eu virar estátua, eu quero ver com vocês aqui agora. E é por isso que eu falo disso. Um outro tema importante, e já correndo um pouco aqui para o final, é que quem é contador financeiro de empresa é meu sócio agora também. Uma regulação muito importante que dá base para a mudança empresarial da alocação de capital é essa aqui. Essa é uma regulação internacional. O Brasil foi o primeiro a ratificar, a dizer, não, concordamos e faremos aqui, de uma norma internacional de contabilidade que obriga empresas de capital aberto até 2027 a valorar, valorar econômica e financeiramente os seus impactos materiais. Isso quer dizer que, daqui até 2027, todas as grandes empresas, no Brasil e no mundo, vão ter que entender como é que faz a conta do impacto, bom ou mal, tá? Que estão gerando, e vão ter que transformar essas informações em G. Incrível, né? Estou doida por maio de 2027. Vou fazer um robô no ChatGPT de mim, para descobrir tudo que está rolando por aí. Porque essa é uma outra coisa que vai acontecer. Mas é só em 2027? Poxa, a COP vai ser aqui em 2025. Olha só, a norma entra em vigor aqui em 2027, em alguns países em 2028. Se ela entrar em 2027, o que deve acontecer, você teria que trabalhar que ano, se você é contador? 2027? 26, né? Que é quando a gente já está praticando o que a gente vai dar disclosure. Só que a norma fala que a gente tem que comparar com que ano? 2025. E não dá para fazer a base de comparação sem pensar nela. Em que ano nós estamos, gente? Ah, 24. Então, é agora mesmo, tá? Então, esse é um grande movimento e um enabler, algo que ajuda a dar um parâmetro comum de análise de sucesso ou fracasso de desempenho para as empresas e para a sua cadeia de valor. Porque, para dizer os seus impactos e as suas emissões de carbono, ela também tem que ajudar ou induzir que a cadeia de valor faça isso também. Então, isso é um grande fio condutor dessa mudança. Percebem a base subindo? Nesse caso é bom, não é que nem a água que está subindo no oceano. Tá? Nesse caso é legal.
Então, o que vem pela frente nos próximos anos? Então, tenho certeza, vou voltar aqui, podem me cobrar, tirem foto, tá? Que a gente vai discutir biodiversidade, preço de carbono, infelizmente, a intensificação de eventos extremos, mais uma agenda fundamental de mitigação dos seus efeitos e adaptação do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do que a gente chama bioeconomia ou sociobioeconomia, porque ela deve incluir o conhecimento tradicional e o entendimento da natureza como valor, já está acontecendo. A vantagem incrível, tá, de termos uma matriz energética limpa, guardem isso, porque a escolha de fazer uma indústria aqui, hoje, ou em qualquer lugar do mundo, se a intenção for ser verde e carbono ter preço, aqui é o melhor lugar. Tá? Então, guardem isso. É uma vantagem competitiva, não comparativa. Tá? A inovação e o financiamento para a transição podem trazer esse fluxo de desenvolvimento para o Brasil, e o Brasil é pleno em soluções de tecnologia, até para avião, gente, até para navio. Tá bom ser brasileiro. E, em 2025, se a gente conseguir cada vez mais acelerar essa apresentação, né, essa preparação, desculpe, a gente vai ter, no meio dessa conversa, uma COP que vai falar, com certeza, de soluções baseadas na natureza. E é por isso que é importante também a gente estar falando disso aqui. Tá? Mas, para abrir esse evento, a última mensagem que eu queria deixar, e aí, pensando que eu vou estar aqui nos próximos, ou pelo menos assistindo, né, é que sustentabilidade é o novo básico nos resultados com qualidade. Essa é uma discussão, tá, e um novo jeito de fazer as coisas, que diz que não é sobre a sua capacidade de gerar valor, é sobre a sua capacidade de comprovar que a sua geração de valor não veio de predação de valor nem do ecossistema, nem da sociedade, nem das pessoas. Muito pelo contrário. Se você hoje é uma empresa que é capaz de ser rentável, porque tem uma ideia genial, porque tem um produto que resolve problemas da sociedade, e consegue demonstrar que quando você evolui, você mais compartilha valor ou compartilha valor nessa evolução, esse é o dia em que o shareholder fica igual ao stakeholder, mas o shareholder é aplaudido pelo stakeholder, porque essa é a empresa na qual a gente quer trabalhar, a gente quer comprar produtos e serviços, a gente quer ver na nossa cidade, a gente tem orgulho, né, que aconteça aqui por perto. Então, inovação mesmo, esse é o novo básico. Ninguém aqui, tenho certeza, quer comprar um produto para comer, ou ter do lado da sua casa uma empresa que não esteja pensando assim, porque intuitivamente você vai pensar em empresas que geram impacto positivo. E aí é bom. Tá? E esse é não só o novo desafio, como o novo paradigma de sucesso das empresas. E a inovação qual é? Aquela que onde uma empresa passa, ela não só resolve produtos, mas ela deixa a coisa melhor. Tá? Então, pensem por um minuto, antes de eu puxar para o próximo slide, numa coisa que eu acho muito querida do nosso tempo. Tá? A gente está vivendo... Quem de vocês aqui já viu, já brincou, já fez uma apresentação sem contar para o chefe, no ChatGPT? Olha a risadinha nervosa, acho maravilhosa. Todo mundo. Né? Quem não escreveu um WhatsApp para a Luzia, tente. A Luzia é a AI do WhatsApp. Tem em todo lugar. E por que isso é importante? Vocês conseguem imaginar inteligência artificial e regenerativa sem a ética de sustentabilidade? Agora, vocês conseguem imaginar essa capacidade dessa inteligência organizada pela ética, pelo conhecimento, por essa lente do ESG? Né? O quanto ela pode incluir mais gente, conectar mais conhecimento, né? Deixar o trabalho humano para aquilo que realmente importa e fazer com que a gente avance mais rápido. Tá? Então, é por essa razão que eu quero terminar com a seguinte provocação para vocês. Essa frase, somos a primeira geração a sentir os efeitos, e a última que pode fazer alguma coisa, é de Barack Obama. Não é minha, mas eu gosto muito dela e empresto dele várias vezes. Tá? Nós somos essa geração. É esse o nosso papel.
Tá? Mas a geração que eu queria mesmo ser, tá, é essa aqui. Ó. Nós podemos ser realmente a primeira geração a fazer uma transição, a mostrar que sim, é possível solucionar isso e caminhar rumo à sustentabilidade. Porque o mundo como eu e você conhecemos, nós aqui, quem está nos assistindo, foi desenhado por pessoas como eu e você. Então, esse é o nosso convite. Tá? O futuro vai ser, de verdade, gente, aquilo que individualmente estivermos praticando e coletivamente resolvermos fazer, alocar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso conhecimento, a nossa ciência, a nossa disciplina, porque é na nossa vez. Tá? E é essa geração a primeira que tem potencial de construir uma nova economia do jeito que a gente conhece, um olhar mais inclusivo e mais amplo, tá? Ressignificar o padrão de desenvolvimento e criar, né, com o legado que recebeu, o espaço, sim, para as novas gerações prosperarem. Então, minha mensagem final e meu convite é todos vocês que estão alocando o tempo de vocês, atenção, conhecimento, né, para trocar aqui nos próximos 4 dias com pessoas incríveis que vão estar nesse palco, tá? Então, na verdade, contribuindo para isso, sendo a primeira geração que pode fazer alguma coisa e realmente fazendo alguma coisa. Então, convido vocês a participar de 4 dias incríveis que vão discutir muito mais profundamente imensos assuntos como esse e a chamar vocês, né, como a gente diz, na nossa responsabilidade daquilo que a gente quer ser para transformar sustentabilidade, inovação, tecnologia natural e nova em a nova possibilidade de catalisar esse salto e ampliar. Eu espero muito que vocês aproveitem o evento. Tá? Eu espero muito que vocês mandem dúvidas, conversem e tudo mais, mas eu espero mais ainda que a gente seja um ótimo exemplo daquilo que a vida pode ser. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Que abertura, hein, senhoras e senhores? Muito obrigada. Pode deixar, por favor.